Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 257. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Estamos no livro de Daniel. Hoje eu vou ler para vocês os capítulos 4 ao 6, mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nosso amado Pai, Criador dos céus e da terra, nosso amigo, nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Salvador, aquele que tem poder sobre todas as coisas e que pode mudar as circunstâncias num piscar de olhos. Nós entregamos as nossas vidas para Ti, para que o Senhor tome controle, para que o Senhor faça a Tua vontade, trabalhe em nossos corações para que nossos corações sejam alinhados com o Teu coração, para fazermos aquilo, Pai, que está dentro da Tua vontade. Obrigada por esse tempo onde nós separamos para lermos a Tua palavra, nos relacionarmos contigo, que o Teu poder, Tua sabedoria esteja conosco, que o Teu Espírito Santo nos revele a Tua vontade, nos ensine a entender Tua palavra, nos dê compreensão e entendimento. Em nome de Jesus, fique conosco, remova as distrações, traga, Senhor Deus, sabedoria, traga proteção. Em nome de Jesus, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Amém. Daniel capítulo 4. Outro sonho de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura de geração em geração. E eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhe o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença e lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, e em homenagem ao nome do meu Deus, e o Espírito do Santo dos Deuses está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos Santos Deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta, no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos Santos Deuses está em você.
Daniel interpreta o sonho. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos os deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos, e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, no qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos, essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: Derrubem a árvore e destrua-na, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão e em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás como o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconhecerem que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. O cumprimento do sonho. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, disse: Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: É isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: O que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Daniel capítulo 5, o banquete de Beltesazar, a escrita na parede. Certa vez o rei Beltesazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho.
Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado no templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia, aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: Ó rei, vive para sempre, não fique assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios, os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o teu significado, porém eles não o conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar suas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o teu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. A quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e comer capim com os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender.
mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Teque, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Daniel capítulo 6. Daniel na cova dos leões. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei de Deus, do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, e agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E logo foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinastes. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre o Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, continuamente pode livrá-lo dos leões?
Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram nenhum mal, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Amém. Em Daniel 4, Nabucodonosor reconhece a glória de Deus e se maravilha com ela. O grande imperador foi convencido de que o Senhor é maior do que todos os reis da terra. Ele tem mais um sonho. Desta vez, a ilustração é uma grande árvore que é derrubada. Ele se perturba e, como antes, apenas Daniel consegue interpretá-lo. No fim, Nabucodonosor é humilhado e, pelo que parece, perde o poder para governar. Após esse período, ele se arrepende e reconhece que só o Senhor é Deus. O Senhor é poderoso para glorificar seu nome sobre qualquer nação, autoridade, governo e celebridade. Muitas estrelas desse mundo acham que não precisam de Deus ou que ele é incapaz de tocá-los. Contudo, a soberania de Deus é infinita. Através de Nabucodonosor, o Senhor nos mostra que não há autoridade capaz de resisti-lo. Ele é o Senhor nos céus e na terra, e como o próprio Nabucodonosor reconheceu, ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Portanto, sejamos confiantes na grandeza do nosso Deus. Dos versículos 1 ao 3, então, nós vemos Nabucodonosor declarando a glória de Deus. Ele reinou durante 43 anos. Sua insanidade durou 7, e ele retornou ao trono novamente antes de morrer. Este incidente pode ter ocorrido por volta de 508, segundo a linha de tempo de vida de Daniel, nos capítulos 1 ao 12. Bom, Nabucodonosor tem um novo sonho, e pela segunda vez, uma revelação foi dada a ele. Esse sonho, como o de anos anteriores, aterrorizou o rei. Embora contente e próspero, ele estava com medo. Então ele procurou a interpretação do sonho para acalmar os seus medos. Então ele chama Daniel, nos versículos 8 ao 12. Ele conta seu sonho a Daniel e já havia se passado um bom tempo desde a última vez que Daniel tinha interpretado o sonho do rei com relação à estátua e os seus reinos. Embora semelhante este evento, ele fala sobre outras revelações. Daniel estava numa posição de autoridade governamental significativa e não servia como conselheiro do rei. Mas, por causa da impressão causada em Nabucodonosor pela interpretação anterior de Daniel, é provável que o rei não tenha esquecido a capacidade de Daniel de interpretar os sonhos. Possivelmente o rei suspeitava que a mensagem contida em seu sonho era especial e esperava que os sábios pudessem traduzi-la quando a interpretassem para ele. O rei pensou que Daniel operava pelo Espírito dos deuses santos e que através dele a mensagem seria revelada. O rei então tem o sonho da grande árvore e Daniel interpreta o sonho. Daniel, com muita sabedoria, deu as boas novas primeiro. Primeiro, ele disse que, como a árvore, Nabucodonosor tornou-se grande e forte, e o seu reino foi expandido e consolidado sob o seu domínio. Seu reino havia se tornado maior do que qualquer reino
até aquele momento. Aí depois veio a má notícia, o corte da árvore, um decreto do Altíssimo. Significava que Nabucodonosor seria removido de sua posição de autoridade no reino. Então, Daniel fala do chamado ao arrependimento, dos versículos 26 e 27, o fato de que o toco não deveria ser arrancado indica que o rei seria restaurado ao trono. No entanto, essa restauração não ocorreria até que Nabucodonosor reconhecesse a soberania de Deus de governar o céu e a terra. Daniel concluiu exortando o rei a renunciar a seus pecados, e isso aponta o princípio de qualquer julgamento anunciado pode ser evitado se houver arrependimento. Deus então julga Nabucodonosor, dos versículos 28 ao 33. A revelação dada a Nabucodonosor através da interpretação de Daniel logo foi esquecida e a exortação de Daniel foi ignorada. Nabucodonosor continuou em seu orgulho pecaminoso, ele não se arrependeu como Daniel o havia aconselhado. O rei era controlado por seu grande egoísmo. Ele considerava a própria cidade de Babilônia como sua propriedade pessoal e como um reflexo do seu poder e glória. Deus suportou o orgulho de Nabucodonosor por 12 meses. Este pode ter sido um período de graça em que Deus estava dando a Nabucodonosor a oportunidade de se voltar para ele em arrependimento. Mas quando Nabucodonosor ignorou a exortação de Daniel, Deus, que havia dado a Nabucodonosor sua autoridade, anunciou a interrupção de seu governo. Aí depois vem o tempo de julgamento, talvez por causa da sua posição real, Nabucodonosor estivesse escondido em algum parque isolado para que a sua verdadeira condição pudesse ser escondida da população. O seu corpo estava, assim como previsto na interpretação do sonho. O rei, ele vivia como um animal no campo, comendo capim como gado. Mais tarde, Daniel acrescentou que o rei ia viver com os jumentos selvagens, os animais selvagens. Seu corpo estava encharcado de orvalho, seu cabelo cresceu como as penas de uma águia e as suas unhas cresceram como as garras de um pássaro. Contudo, ele não se importava com a sua aparência corporal, e por causa da sua posição real, por isso que talvez ele estivesse se escondido, ficado isolado para que a sua verdadeira condição pudesse ser escondida das pessoas. Quando se passaram 7 anos, Nabucodonosor, com a sua sanidade restaurada, louvou o Altíssimo. O rei que havia buscado honra e glória para si mesmo, agora reconhecia que o Altíssimo vive para sempre. O rei confessou que o domínio de Deus é eterno e que seu reino dura para sempre. Em Daniel 5, o rei Belsazar, o sucessor de Nabucodonosor, profana os utensílios do templo de Deus com bebidas e concubinas. Isso deixa o Senhor Deus muito irritado. No meio da festa, aparece uma mão que escreve na parede, algo que ninguém ali consegue decifrar. Todos ficaram aterrorizados. O rei ficou desesperado, então pede aos seus sábios que decifrem o enigma, mas nenhum deles é capaz. A rainha, por sua vez, já conhecia a história de Daniel e sugeriu ao rei que o convocasse. É muito forte o que Deus é capaz de fazer na vida dos seus servos, quando eles se colocam à sua disposição. Daniel, um escravo, tornou-se a voz de Deus naquela nação tão poderosa e influente. A minha oração é que o Senhor levante uma geração de homens e mulheres como Daniel, que não briguem por cargos, mas que sejam luz fora da igreja. Ao ouvir o caso, Daniel dá a interpretação que é uma sentença contra o governo de Belsazar por ter profanado os instrumentos do templo de Deus. Quem foi Belsazar? Os eventos registrados em Daniel de 1 a 4 pertenciam ao reinado de Nabucodonosor, que expandiu e uniu o Império Babilônico. Nabucodonosor morreu em 562 a.C., depois de governar 43 anos. Os anos seguintes da história babilônica, até sua derrubada por Ciro em 539, foram marcados por deterioração progressiva, intriga e assassinato. Nabucodonosor foi sucedido por seu filho Evil-Merodach, que governou por 2 anos. Evil-Merodach foi assassinado
por Neriglissar, genro de Nabucodonosor e próprio cunhado de Evil-Merodach. Neriglissar, então, governou por 4 anos. Ele é o Nergal-Sarezer, mencionado em Jeremias 39. Na sua morte, ele foi sucedido por seu filho Labás-Marduk, que governou apenas 2 meses, antes de ser assassinado e sucedido por Nabonido, que reinou 17 anos. Nabonido fez muito para restaurar a glória que pertencia à Babilônia sob o reinado de Nabucodonosor. A mãe de Nabonido era a alta sacerdotisa do deus da lua em Harã. Talvez por causa da sua influência, ele teve grande interesse em restaurar e expandir a religião babilônica e fez muito para restaurar templos abandonados. Ele esteve ausente da Babilônia por 10 de seus 17 anos. Em Harã, ele restaurou os templos do deus Luassim e então atacou Edom e conquistou partes da Arábia, onde viveu por algum tempo. Belsazar era o filho mais velho de Nabonido e foi nomeado por seu pai como seu corregente. Nabucodonosor é apontado como o pai de Belsazar, em Daniel 5, versículo 2, no sentido de que ele era o seu ancestral ou predecessor. Bom, Belsazar então ficou aterrorizado, como nós vimos, pelo que aconteceu na escrita da parede. Os sábios não conseguiam ler ou interpretar a escrita. Esse fato produziu um medo ainda maior no rei. A incapacidade de interpretar a mensagem tornou ainda mais ameaçadora. Então, Belsazar chama Daniel à sua presença. Seguindo a sugestão da rainha, Belsazar fez com que Daniel fosse trazido à sua presença. O rei aparentemente menosprezou Daniel, referindo-se a ele como um dos exilados de Judá. A resposta de Daniel a Belsazar está registrada nos versículos 17 ao 21. Daniel resumiu a aliança de Deus com o seu antecessor, com o antecessor de Belsazar, Nabucodonosor. Ele falou sobre as lições que Nabucodonosor havia aprendido com a soberania de Deus. Dos versículos 22 ao 24, vimos que Belsazar não glorificou a Deus. Belsazar sabia que Nabucodonosor havia vivido e deveria ter aprendido com isso. No entanto, ele não o fez. Na verdade, ele havia desafiado abertamente o Senhor do céu, bebendo das taças tiradas do templo em Jerusalém e louvando a deuses feitos por homens. Aí, então, Daniel deu o significado do que estava escrito na parede, nos versículos 25 ao 28, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ele, como a própria Bíblia já trouxe o significado dessas palavras, nos versículos 25 ao 28, Mene significa Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta, e Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, o caráter moral e espiritual de Belsazar não estava à altura do padrão da justiça de Deus. Então, ele foi rejeitado. Dos versículos 29 ao 31, nós vemos o cumprimento da revelação de Daniel, o prazer de Daniel por essas honras e da posição para a qual ele havia sido promovido durou pouco, pois naquela mesma noite Belsazar foi morto e Dario o medo que assumiu o reino. A cidade estava sob o ataque de Ciro. Em Daniel 6, há o relato completo do episódio em que Daniel é lançado na cova dos leões. Sua integridade e fé são testadas mais uma vez e o homem de Deus é aprovado. Daniel é conhecido por sua lealdade a Deus e ele o mostra mais uma vez nessa história. Ele poderia ter sido facilmente morto pelos leões, mas ele permaneceu fiel a Deus. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo e de todo o império. Dos versículos 4 ao 9, nós vamos ver o plano para prejudicar Daniel.
na palavra de Deus diz que não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Mas eles descobriram que Daniel não era corrupto, ele era confiável e correto no cumprimento das suas responsabilidades. Então eles decidiram que teriam que encontrar alguém, alguma base para acusação em sua fé e devoção a Deus, que eram claramente bem conhecida por eles. Assim, 120 líderes se reuniram e planejaram o mal contra Daniel. Eles sugeriram ao rei Dario que ele, o rei, fosse o único objeto de adoração por 30 dias. Os 120 líderes conseguiram que os outros concordassem com o plano. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, o decreto assinado em lei por Dario tornou-se de conhecimento público, mas Daniel, sabendo do decreto, continuou seguindo seu hábito de adoração. Ele orou em direção a Jerusalém. Então, eles descobriram isso e então Daniel é lançado na cova dos leões. Daniel não fez nenhuma tentativa de esconder sua devoção ou dependência de Deus, mesmo que agora significasse desobedecer um decreto do rei. Ao ouvir sua acusação contra Daniel, a quem desprezaram ironicamente como um dos exilados de Judá, Dario ficou muito angustiado. Embora Dario soubesse que estava sujeito à lei que havia feito, ele procurou alguma maneira de resgatar Daniel da penalidade que a lei incorreu. Mas, achando impossível fazê-lo, deu ordem para que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Quando ele foi lançado, para o que parecia ser uma morte certa, o rei disse que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Não se sabe se Dario sabia sobre a libertação de Deus dos 3 amigos de Daniel da fornalha ardente nos dias de Nabucodonosor. No entanto, a declaração de Dario expressou o desejo de que Daniel fosse poupado. Deus então livra Daniel da cova dos leões. Daniel respondeu que Deus de fato o manteve ileso por causa da sua vida de obediência e porque ele confiava em seu Deus. Daniel então disse: foi o anjo de Deus que manteve a boca dos leões fechada. Talvez esse anjo, como aquele da fornalha ardente com os 3 jovens, fosse o Cristo pré-encarnado. Ao descobrir que Daniel ainda estava vivo, Dario ficou muito feliz e o tirou da cova. Essa experiência ilustrou para Dario a validade da fé em Deus e o seu poder para controlar as circunstâncias e libertar aqueles que confiam nele. Amém. Nós terminamos aqui, então, esses 3 capítulos, e a nossa oração é que Deus gere em nossa geração cristãos como Daniel. Não abramos mão da nossa fé e relacionamento com Deus por causa de perseguição, e que Deus nos livre dos perigos, como bocas de leões. Que Deus nos abençoe, nos guarde, te proteja, e eu te vejo no próximo áudio. Tchau, tchau.